Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao nosso aquecimento para a semana da nova era da bonequeira de sucesso. Sejam muito bem-vindas, tá? Esse é um aquecimento, mais uma live, tá? De aquecimento para o evento que vai acontecer do dia 10 ao dia 17 de outubro. Eu sou a Lilian Rossato, professora de bonecas de pano e criadora da Escola de Bonecas de Pano. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa tarde. Oi, Elvira, boa tarde. Maria José. O tema da nossa live hoje é como ter tempo para poder se dedicar à produção das bonecas. Muita gente fica meio perdido, né? Na hora de separar esse tempo aí para a gente poder trabalhar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Buenas tardes, Angélica. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Bela Mina Artes. Oi, Cris, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Ai, que delícia esse monte de coraçãozinho. Oi, Benevides, tudo bem? Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Bom, gente, o assunto de hoje, eu já falei várias vezes, tá? Sobre esse tema, mas como é um aquecimento para a gente chegar lá naquela semana da nova era das bonequeiras de sucesso, para a gente chegar lá na frente com bastante bagagem, com bastante dicas, tá? Principalmente para aquelas que estão chegando agora, tá? Cris, tempestade chegando aqui, espera que a internet... Nossa, minha filha falou que tá chovendo muito mesmo aí em São Paulo. Ela falou, mãe, você não tem noção de como que tá aqui a chuva. Aqui ainda, aqui provavelmente vai chover mais tarde. Mas até que tá um clima gostoso aqui. Sejam muito bem-vindas as meninas novas, tá? Que estão me conhecendo agora. Eu sou a Lilian Rossato, sou professora de bonecas de pano, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho, então, desse tempo aí que a gente tem que se dedicar na produção das bonecas. Tudo que a gente vai fazer... Oi, Suzy, boa tarde. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente depende de um tempo de dedicação, né? E como que a gente se organiza para ter esse tempo? A gente, nós artesãs, bonequeiras, donas de casa, no geral, quando a gente pensa assim que o tempo que a gente precisa se dedicar assim, a gente acha que não, a gente fazendo tudo, a gente confunde essa coisa, gente, igual eu tô confundindo minha cabeça aqui agora, não vai rir, tá, Cris? Mas a gente acha que a gente consegue fazer as coisas de uma vez, sem planejamento, sem organização, sem separar um tempo para aquela determinada tarefa. A gente acha que consegue fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo, né? E é errado a gente pensar isso, porque a gente quer abraçar o mundo e a gente esquece de ter aquele tempinho pra gente se dedicar às bonecas, tá? Quem aí quer ser uma bonequeira de sucesso, quem aí quer vender as suas bonecas, quer trabalhar com as bonecas, tem que ter essa dedicação, tem que ter esse tempo reservado. Por exemplo, a gente tem o nosso tempo para tomar banho, a gente tem o nosso tempo para escovar os cabelos, a gente tem o nosso tempo para tomar o café, almoçar.
Então, a gente também tem que ter um tempo reservado para fazer as nossas artes, as nossas bonecas. Aqui eu vou falar de bonecas, tá? Por quê? Porque você sabe que naquele horário você vai parar o que você estava fazendo para se dedicar àquilo, tá? É muito comum a gente atropelar tudo, fazer as coisas, aí parar 15 minutos, fazer, aí depois volta a fazer outra coisa e volta para aquilo que estava fazendo. O seu trabalho não rende, o seu trabalho não vai render. Eu também era assim, tá? Quando eu comecei aqui na minha casa. Hoje eu estou também na minha casa, mas hoje eu separo esse tempo. Mas quando eu comecei, eu também tinha filho pequeno, tinha casa para cuidar. Não que eu não tenha hoje também, mas era tudo bagunçado. 3 filhos, corre atrás de um, vai atrás do outro. Então, eu encaixava aí minhas bonecas naquele tempinho que eu tinha livre para fazer. Mas aquele tempinho que eu tinha livre para fazer as bonecas, eu fazia só aquilo. Eu fazia só as bonecas, tá? Eu não fazia aqui, costurava um pouquinho, olhando um e-mail aqui, fazer um pouquinho aqui, olhando, mexendo a comida. Não, tá? Eu separava aquele horário para me dedicar à boneca, mesmo que ele seja pequeno, tá, gente? Mesmo que seja aí 15 minutos por dia, meia hora por dia, você tem que ter esse tempo para sua produção, tá? A gente fala que tem, assim, não vou generalizar, mas a gente fala que tem assim, as bonequeiras, as organizadas e as bagunceiras, né? As bagunçadas. E tem o meio termo também, né? Porque quem cria, quem faz artes, quem faz bonecas, quem mexe com artesanato, a gente não consegue, eu tô falando em ordem agora de ateliê, a gente não consegue manter uma ordem no ateliê, mas você consegue ter o seu horário para trabalhar dentro dele, tá? Ou no seu cantinho de costura, seja lá onde for, né? Então, assim, é desorganizada no sentido de horários, é o que eu acabei de falar. Você acaba atropelando tudo, você quer fazer tudo de uma vez, e é por isso, gente, que uma coisa importante que eu vou falar. Essa desordem, essa coisa de não colocar horário para trabalhar, o que acaba acontecendo? Muitas de vocês acabam se desmotivando. Por quê? Porque você nunca vai conseguir terminar um trabalho. Você nunca vai conseguir terminar de fazer uma boneca. Você demora para terminar aquela boneca e você acaba se desmotivando, achando que você não tem tempo para fazer, não consegue se dedicar, mas não é, porque é pela nossa desordem, tá? É pela nossa postura de não reservar aquele horáriozinho para gente fazer as bonecas. E aí você acaba se desmotivando, tá? Te fascinam as bonecas, Angélica? As bonecas são... A bonecaria é um mundo maravilhoso. É um mundo delicioso, é apaixonante, tá? Eu sou apaixonada pelas minhas bonecas, eu sou apaixonada pelas bonecas que todas fazem. Eu amo fazer bonecas, tá? E assim, voltando, né, a questão de tempo, de você ter esse tempo para fazer as bonecas, muitas vezes a gente acha que não é capaz porque você está envolvida com muitas outras coisas e não se dedica àquilo que você se propôs a fazer. Tá? Então, por isso que é legal você reservar um horáriozinho aí do seu dia a dia, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Reserve esse horário, tira para você fazer as suas bonecas, tá? E se você quer fazer as suas bonecas para vender,
Faça, se você tem material aí, faça algumas bonecas, aproveita aquele tempo que você tem, faça alguns corpinhos de boneca, já deixa meio preparado, algumas roupinhas já deixa meio preparado, porque se você tiver alguma encomenda, outra, e você mostrar para a pessoa as opções que você tem ali, não vai te tomar tanto tempo para fazer uma outra boneca. Tá? Então é legal você deixar alguns corpinhos prontos, algumas roupinhas prontas, porque sua cliente pode pedir um tom de roupinha que você não tenha ali na hora, mas você vai poder oferecer outras e ela pode gostar daquela outra estampa que você está mostrando. Então você olha como você pode economizar tempo também. Então, essas horas que você separa para você se dedicar no seu trabalho, nas suas bonecas, é importante, tá? Porque você vai conseguir fazer uma produção pequena, né? Mas você vai conseguir ter essa produção e você vai conseguir entregar a sua boneca um tempo até antes do que você tinha prometido para sua cliente, tá? Então, por isso que eu falo, a organização de tempo é muito importante, tá? A sua dedicação. Tá? Gente, como ontem, né, que eu fiz a minha live, a gente falou sobre os moldes, tá? Eu parti de uma linha que eu também preciso de um cronograma, de uma linha de coisas que eu quero trazer para vocês aqui. Então, olha aqui, minha cola tá aqui também, tá? A minha colinha tá aqui, porque eu quero tudo organizadinho, que é para eu chegar aqui e poder passar para vocês desde do primeiro passo, como foi ontem, tá? Que a gente falou sobre os moldes, que tem que começar do zero mesmo, do básico, para você poder entender um outro mais elaborado, tá? E se você se dedica a esse tempo por dia, você vai poder também nesse tempo que você reservou, você vai poder também analisar todos os moldes que você tem. Você vai poder analisar outros moldes também. Vai poder pesquisar também na internet coisas novas que vocês gostariam de fazer, tá? Então, quem tem criança pequena, a Laura também, ela tem ela tá aqui, ó, ela consegue conciliar, e ela tem 2 crianças, ela toma conta de casa, e ela consegue conciliar na rotina dela de trabalho, né, Laura? A gente fica meio perdido, sim. Eu tô dando seu exemplo. A gente fica perdida, sim. Eu já passei por isso, tá? Eu já tive meus filhos pequenos. É complicado, eu sei. Mas aquele tempinho que você tá tirando pra costura é só seu. É só seu, é o seu momento. É a mesma coisa que você tirar esse tempo para ir numa cabeleireira, para arrumar o cabelo, para fazer a unha. Não é uma dedicação para você esse tempo? Então, é esse tempo também que você tem que colocar no seu trabalho, tá? É esse tempo que eu falo, é essa organização de tempo e horário para você se organizar, tá? Eu vou olhar minha colinha aqui, tá, gente? Porque eu falo bastante, às vezes eu encho linguiça, né? Ninguém me pergunta nada, ninguém me fala nada, e eu fico falando, né? Coisas aqui que vem na minha cabeça, tá? Por isso também, ó, tô aqui, ó, com o meu roteirinho aqui, tá bom? Então, assim, não se incomode se eu tiver
dando uma lidinha, porque eu escrevi muita coisa aqui para vocês, tá? Porque eu quero que vocês chegam lá naquela semana, tá? Quem entrou agora, quem não está sabendo, vai ser uma semana que eu coloquei o nome A Nova Era da Bonequeira de Sucesso, porque eu quero que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês também, tá? Assim como eu tive, como outras artesãs também tiveram, então eu quero que vocês também entre nessa linha de bonequeiras de sucesso, tá? Como muitas minhas alunas também estão sendo bonequeiras de sucesso, porque elas estão vendendo, elas estão trabalhando, muitas sim fazem por hobby, mas muitas fazem também para ter uma renda extra, gente, tá? A Luma está falando, boa tarde, fuja da depressão, faça muitas bonecas ou qualquer artesanato. Perfeito, tá? Muito bem colocado, viu, Luma? Muito bem colocado. É por isso que a gente tem que se dedicar nesse tempo reservado para o seu trabalho, nesse tempo reservado para suas bonecas, tá? Maria Cristina, eu gosto de te ouvir, pois sei que tudo que você fala é de grande sabedoria e aprendizado. Obrigada, Maria Cristina, obrigada. Olha, eu também levei um tempo para aprender tudo isso, tá? Eu também levei um tempo e grande para aprender tudo isso. Não foi assim da noite para o dia, não, tá? Eu também tive que me organizar em vários aspectos, em várias coisas aqui, rotinas da minha casa, para eu poder ter todo esse entendimento que eu tenho hoje. E não custa nada eu passar para vocês, tá? O que eu sei, o que é do meu conhecimento, que eu tenho certeza do que eu tô falando, eu posso vir aqui e falar para vocês, tá? Porque todo mundo pode seguir em frente no seu caminho, todo mundo pode seguir em frente no seu propósito, todo mundo pode seguir em frente no seu hobby, no que você gosta de fazer, tá? Independente se vai ser um hobby ou uma renda extra, tá? Então, o que eu posso vir aqui passar para vocês, eu passo de coração, tá? Olá! Tudo bem, Kátia? A Kátia esteve aqui sábado, né, Kátia? Fez um workshop aqui com as meninas, foi muito gostoso, né? Seja muito bem-vinda, Kátia. Que delícia. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, olhar na minha colinha aqui. Tá, eu já falei, né? Que olha só que interessante que eu escrevi aqui, que eu coloquei. Tudo jóia, tudo bem. Quando a gente não organiza o nosso tempo para nossa produção, o que acontece? Sabe o que acontece, gente? Isso foi o que eu acabei de falar para vocês, que nos desmotiva. E isso te afasta de se tornar uma bonequeira de sucesso. Então, se você não tem essa organização, você quer ser uma bonequeira de sucesso, mas você não tem organização. Então, se você não tem organização, você se desmotiva, você acha que não é capaz, você acha que aquilo não é para você e te afasta de ser uma bonequeira de sucesso, tá? Então, por isso que é importante a gente entender que esse tempo, gente, é como se você tirasse aquela hora por dia para fazer o seu trabalho fora de casa. Qualquer um que vai trabalhar numa empresa, que vai trabalhar num comércio, qualquer um, ele tem o seu horário de trabalho. Então, se você quer ser uma bonequeira de sucesso, você tem que ter o seu horário de trabalho, tá? A gente, quando eu entendo isso, que quando a gente trabalha em casa, às vezes é difícil, mas você tem que se impor,
tá? Se você quer seguir carreira, se você quer fazer as suas bonecas, se você quer ser uma bonequeira de sucesso e vender as suas bonecas, produzir as suas bonecas ou dar aulas de bonecas, você tem que se impor e colocar os seus horários. Não, esse horário agora é para mim, eu vou trabalhar, porque é um trabalho, tá? Mesmo que você faça por hobby, se coloque. Este é o meu horário de descanso. Este é o meu horário de reflexão. Este é o meu horário de o que eu falo muito, que é o meu horário de meditar. Eu gosto muito de meditar, tá? E quando eu estou fazendo as minhas bonecas, para mim é um momento único, gente, tá? Isso eu tô falando de mim agora. Eu tenho uma seleção de músicas aqui que eu gosto, que eu me conecto com ela e eu me conecto com as bonecas. Gente, isso é muito mágico, tá? Você acaba esquecendo dos seus problemas lá fora, dos seus problemas do dia a dia, tá? Porque você está concentrada naquilo que você está fazendo, naquele seu momento. Então, é um momento para você também, esse tempo reservado, tá? E você vai perceber que quando você tem esse momento, você vai perceber que a sua rotina de fazer boneca todo dia, ela vai render. Ela vai render, ela não vai ficar pesada para você, ela não vai ficar uma coisa maçante, porque eu tenho que fazer uma obrigação. Ela não vai ficar como uma obrigação, tá? Ela vai ficar como um tempo de prazer, aquele tempo que é só seu, que você vai fazer aquilo que você gosta, independente se você vai vender ou não, tá? Então, a gente precisa priorizar esse momento nosso, tá? A gente precisa dar valor para esse momento. É o que eu falei. Você separa aquele tempinho para ir fazer a unha, você separa aquele tempinho para ir fazer um cabelo, um tempinho que você separa para mexer no seu jardim, e você pode também separar esse tempinho para fazer as bonecas. Principalmente vocês que querem, que estão dispostas a fazerem as bonecas, a aprenderem a fazer as bonecas de pano, tá? Isso eu acho que esse tempo é muito importante. A gente não se dá o tempo necessário, tá? A gente a gente acaba não se valorizando, tá bom? Então, esse tempo aí para vocês, para mim, para nós, tá? É muito importante, tá? Sejam muito bem-vindas as meninas que estão entrando agora. Gente, tem muita gente nova entrando no meu canal. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Eu sou a Lilian, professora de bonecas de pano, tá? E eu sou a criadora da Escola de Bonecas de Pano Lilian Rossato. Para quem não me conhece, então, muito prazer, sejam muito bem-vindas, tá? E voltando agora, gente, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, pode me fazer, tá? Fiquem bem à vontade, que eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Podem me perguntar. Gente, olha, eu de novo não estou conseguindo fazer as lives no Facebook e no YouTube, tá? Tá meio complicado o negócio aqui. Eu não consegui ontem, eu falei lá no grupo do Telegram, tá? Gente, quem não está no grupo do Telegram, vai lá. Entra no grupo, porque lá eu coloco todas as lives que eu vou fazer, tudo que vem de novidade, eu coloco lá no grupo, tá bom? E se você... muito obrigada, Angélica, muito obrigada, tá? Ana, olá, primeira vez de Portugal, seja muito bem-vinda mesmo, tá? Gente, tem muita, olha, eu fico tão feliz porque tem muita gente de fora
que me segue, que gosta do meu trabalho, tá? Tem gente, olha, aqui de Portugal, do Chile, da Argentina, da Bolívia. Oi, Alaide, boa tarde, tudo bem? Dos Estados Unidos, gente, tem muita, do México, tem muita gente de fora aí, eu tô ficando chique. Eu amo, sabia? Eu amo viajar pelo mundo, vou viajar pelo mundo aí, tô adorando. Mas tem muita gente de fora que me segue e gosta do meu trabalho, tá? Então, é por isso que eu também quero trazer todas essas dicas para vocês, tá? Do beabá mesmo, tá? Do básico mesmo, para quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão lembrar de tudo isso que eu falei, vocês vão fazer uma junção de tudo isso para vocês darem o seu passo inicial para ser uma bonequeira de sucesso, tá? Algumas de vocês, não sei, algumas podem achar que eu fico aqui falando, mas, gente, são coisas que eu tive dificuldade quando comecei, tá? Quando eu comecei lá atrás, há 15 anos atrás, eu também tinha dificuldade. Eu tive dificuldades de separar esse meu horário, eu tive dificuldades com os meus moldes, com os projetos que eu adquiria. Eu tive muita dificuldade, não só nisso, em tudo que eu vou falar para vocês aqui até o dia 10, eu tive dificuldade. Então, eu planejei tudo isso aqui, tá? Todos os dias eu vou vir aqui, vou falar um pouquinho com vocês e vou dar as minhas dicas para vocês, tá? Do que foi importante para mim, que eu não tive lá atrás, tá bom? E que eu quero que vocês comecem a analisar tudo isso de uma outra maneira, tá? Não é simplesmente pegar um molde aqui, um molde ali e fazer a boneca se você não tem uma organização, se você não tem uma dedicação, tá? E a gente acaba atropelando certos pontos, tá? Que atrapalha depois a gente lá na frente. Tá? É igual começar a fazer uma comida aí que a gente não sabe, você olha lá uma receita que você não sabe se você coloca o óleo primeiro, se você coloca a cebola primeiro, se você coloca, vamos falar do arroz, se você coloca o arroz para depois pôr o óleo. Quem nunca fez, fica perdido. Tá? Quem nunca fez se perde nisso tudo. Então, é por isso que ontem eu comecei, que é um aquecimento, tá? Para semana que vai acontecer dos dias 10 ao dia 17, que é a nova era da bonequeira de sucesso, tá? Oi, Pri, boa tarde, tudo bem? Então, gente, tem dicas aqui que eu vou dando, que eu vou falando, que muitas não sabiam, tá? Que muitas não sabem, desconhecem. Então, eu acho importante eu começar do zero mesmo. Pegar na mão de vocês e mostrar o beabá, tá? Pegar na mãozinha e falar, olha, é assim, 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 tem que ser, senão não dá certo aqui, senão não dá certo ali, tá? Porque eu quero que todas vocês sejam uma bonequeira de sucesso. Eu coloquei isso na minha cabeça e é isso que vocês vão ser, tá bom? Uma bonequeira de sucesso, tá? Porque eu quero que todas vibrem, eu quero que todas fiquem radiantes com tudo que vocês fazem, tá? Não só na bonecaria, mas ontem tinha uma pessoa do biscuit, na costura criativa, nas bonecas de pano, na boneca tal, boneca... qualquer trabalho que você vai fazer, tá bom? Deixa eu ler a minha colinha aqui, tá? Gente, eu preciso, tá? Porque eu não quero deixar passar nada do que eu me propus a falar aqui para vocês. Oi, Cris! Tudo bem? Cris, minha cunhada, tá? E de vez em quando você aparece aqui, né? Eu também tô com saudade, viu, Cris? Eu também, já tava falando com a Maria Helena que eu e a Ana Laura estamos querendo levar a Jefinha aí.
Gente, para quem não sabe, a Jefinha é um dragãozinho, um lagartinho. Eu falo que é lagartixa da minha filha. E a gente leva ela para passear para cima e para baixo. Bom, vamos lá. Só um momento de descontração. Meninas, querem fazer alguma pergunta? Podem me fazer, tá? Hoje tá todo mundo quietinho aqui. Hoje ninguém falou nada, ninguém perguntou nada. Será que é a chuva? A chuva, como é que tá aí na região de vocês? Tá chovendo muito? Não tá? Tá chovendo aí, Cris? Tá chovendo? Sempre que tenho tempo, eu entro. Ai, eu sei porque eu te vejo aqui. Ai, eu te vejo aqui. Tá bom, gente? Tem alguma pergunta para me fazer? Pode fazer, que eu vou respondendo aqui, tá? Olha, eu marquei um negócio aqui que é bem interessante, tá? Olha lá. Gente, só um minutinho, só para eu... Está chovendo muito esses dias, sim. Oi, Ana Flávia, tudo bem? Tudo jóia? Ana Flávia, eu preciso do contato daquela pessoa que faz as guirlandas, tá bom? Depois você passa para mim, do seu caseiro, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só o que ficou anotado aqui, ó. Uma bonequeira de sucesso não fica dando desculpas que não tem tempo, tá? Ela vai lá, ela se organiza, tá? Ela se organiza desde o seu projetinho, tá? Desde o beabá do projetinho que ela vai fazer até a finalização da boneca. Essa é uma bonequeira de sucesso, tá bom? Zenaide, eu sou professora na parte da manhã e à tarde faço meu artesanato, bonecas também. Olha aí, tá vendo? Ela se organiza desse jeito. À tarde ela tem para fazer as bonecas. Muito bem. Olá, Fabi, do Chile. Seja muito bem-vinda. Tá? Então, gente, olha aí, vou ler de novo, tá? Uma bonequeira de sucesso não fica dando desculpas que não tem tempo. Ela vai lá e se organiza desde o começo. Ela pensa no que ela tem que fazer naquele dia e programar a sua produção, tá? Então, gente, é isso que eu acabei de falar, tá? Se você determinar aquele horário para você, é aquele horário que você vai trabalhar em cima da sua boneca, tá? Daquela boneca que está fazendo. Não adianta você também pegar 2, 3, 4, 5 modelos de uma vez e tentar fazer de uma vez também. Não é assim, tá? Você vai pegar, aquele dia você vai fazer uma boneca, você vai fazer um planejamento. Aquele dia você vai fazer o corpinho, se der tempo você vai fazer a roupinha, tá? Você vai se programar no seu horário, nos seus dias, nas horas que você tem, para você terminar aquela boneca que você começou. Aí depois sim você pode pegar uma outra boneca, tá? Para fazer, porque senão a gente também acaba se perdendo aí no nosso trabalho também, tá? Não é só no nossos afazeres de dentro de casa, não, como dona de casa, tá? Ou com nossos filhos. No nosso trabalho também, tá? Acabando a live eu te chamo, tá bom, Ana Flávia, tá bom. Oi, Ateliê Guinomê, minha amiga, tudo bem? Tá bom, meninas? Perguntem. Podem perguntar o que vocês quiserem para mim, tá? Como eu me organizo, como eu faço, tá bom?
Pode perguntar, gente. Hoje vocês estão muito quietinhas, hein? Ontem tinha muita gente falando aqui comigo. Eu tava feliz, porque tinha um monte de perguntinha, um monte de colocação, um monte de ideias, tá? De sugestões. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar comigo aí. Não me deixem falando sozinha, não. Tá? Gente, então, olha, é isso, tá? A gente tem que priorizar o nosso tempo. A gente tem que priorizar a nossa organização, tá? A gente, fazendo isso, a gente se valoriza. A gente valoriza o nosso trabalho, tá? E as pessoas, consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta, elas também vão te valorizar. As pessoas que surgem para você como cliente também vão te valorizar por tudo isso, tá? Por isso que essas dicas são importantes, tá bom? São responsabilidades que a gente tem que ter com o que a gente está fazendo, com o nosso propósito, com o nosso trabalho, tá? Oi, mimos e fofuras, tudo bem? Tudo jóia. Muitas vezes eu faço várias coisas e olha lá, tá vendo? É por isso, muitas vezes, quando a gente pega todo esse trabalho, quer fazer um monte de boneca, porque eu vi fulano fazendo uma boneca, eu vi ciclano fazendo aquela boneca, eu quero fazer tudo, e eu quero fazer tudo de uma vez. Não dá. A gente se perde. Muitas vezes a gente se perde até nos moldes, né? Porque você acha que aquilo é daquela boneca, acha que é daquela outra boneca, acha que o cabelo é daquela, e não é, né, gente? A gente tem que ter uma organização aí também com esse trabalho também, de não querer fazer tudo de uma vez, tá? Então, é complicado, viu, gente? A gente tem que se organizar, não tem jeito. As pessoas, quando elas entram no nosso ambiente de trabalho, elas têm que enxergar que é um trabalho, tá? Que você não tá fazendo algo assim aleatório, que você tá fazendo por fazer. Não, você tá trabalhando. Então, elas têm que se sentir bem também no lugar que elas estão entrando para comprar, o lugar que você está recebendo a sua cliente. Então, ela tem que entender que você tem um horário para atendê-la também, que você tem o horário certo para conversar com ela, tá? Gente, isso são coisas, senão também a gente não faz outras coisas também, né? Se a gente não fizer isso, a gente também não faz outras coisas. A gente acaba lidando com tudo e com nada ao mesmo tempo, né? Entendeu? É um trabalho. Então, se você determinou que aquilo é seu trabalho, se você determinou que aquilo é sua fonte de renda, se você determinou que ela é uma expansão de renda extra na sua família, dentro da sua casa, gente, é um trabalho, tá? Como outro qualquer. Como você ir trabalhar na padaria, você ir trabalhar na farmácia, trabalhar numa loja, numa empresa, é um trabalho, tá? Então, você tem que ter isso na sua mente, na sua cabeça, que você está trabalhando, tá? Não adianta a gente querer, se você quer ser uma bonequeira de sucesso, se você quer vender as suas bonecas e você não ter essa organização e não ter essa responsabilidade com o seu trabalho. Não olhar para aquilo como se fosse o seu trabalho mesmo, tá? Então, aí as coisas não fluem, tá? A pessoa que tá ali com você, ela vai ver que, eu posso conversar com ela a qualquer hora, eu posso pedir qualquer hora, eu posso ir no ateliê dela a qualquer hora, ou ela vai vir aqui qualquer hora. Não, gente, não é assim. Tá? A gente também tem outras coisas para fazer, então a gente tem que se dedicar. Horário de trabalho é trabalho, horário de fazer as bonecas é horário, e horário de dedicação à família também, senão você não consegue nenhum nem outro, tá? Você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, tá?
Lilian, você organiza a sua semana? Você costura de domingo se precisar? Zenaide, eu confesso para você que costuro. Eu confesso para você que eu costuro. Mas por quê? Eu já tô numa fase que só tá eu e meu marido em casa, tá? Quando eu não estou com as minhas filhas, quando eu não estou com os meus filhos, quando eu não estou com a minha neta, muitas vezes o meu marido viaja e eu estou sozinha, então se eu não tenho nada ali para fazer, ou não vou sair, não vou visitar ninguém, não vou fazer nada, eu vou e costuro. Tá? Eu vou e costuro, mas eu preciso ter uma organização, sim, tá? Aqui, porque eu tenho as minhas alunas presenciais, eu tenho as minhas alunas online, tá? Que são dos meus grupos de alunas. Eu tenho algumas que necessitam estar comigo, fazer alguma mentoria, precisam de alguma ajuda, então eu preciso me organizar, sim, tá? Muitas vezes eu cuido da minha neta, então se eu não tiver essa organização, eu também não dou conta, tá? Mas eu procuro priorizar o final de semana. Eu procuro priorizar o final de semana, porque minhas filhas moram longe, minha neta tá sempre aqui, então eu quero estar sempre junto deles também, tá? Senão a gente também se torna escrava, tá? Do nosso trabalho. E não é bem assim, tá? A gente tem que trabalhar, mas o trabalho tem que ser naquele determinado horário que a gente colocou para trabalhar, tá? Eu acho que isso é muito importante. Eu, no começo, eu trabalhava muito, eu queria fazer muitas coisas, eu queria abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo e ainda fazer as bonecas. Então, muitas vezes, eu ficava de madrugada. Aliás, até hoje, mas se eu tiver assim tranquila, não tiver, como eu falei, se meu marido tá viajando e eu tô aqui tranquila, eu fico. Eu fico de boa, mas assim, eu procuro sempre estar com eles, eu procuro sempre fazer a minha janta, porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia que a gente não pode deixar também por conta do nosso trabalho, né? A gente também tem que se dedicar à família e à nossa casa e a nós também, né? Fazer uma comidinha pra gente, tá? Então, assim, se precisar, se teve algum acontecimento durante a semana, eu preciso entregar algum trabalho, não deu tempo de fazer, aí eu uso algumas horinhas aí do final de semana para fazer, tá? Olha, sobre vendas a gente vai falar também, viu? Amiga, eu esqueci seu nome, sabia? Ah, Sica. Tá bom, Sica? A gente vai ter aí uma live para falar de vendas, tá? As vendas, a gente tem a gente tem várias maneiras de oferecer o nosso trabalho, tá? Para mim, no começo, foi boca a boca. Foi a melhor divulgação que eu tive foi boca a boca, tá? Isso lá atrás. Hoje a gente tem aí hoje tem aí essas redes sociais, a gente tem tudo na mão aí para a gente poder divulgar o nosso trabalho, tá? E aparecer, né? Sica, aparecer. Você tem que estar aqui para a pessoa saber. Eu sei que muitas de vocês têm medo de aparecer, tá? Mas é isso a gente vai falar também, tá? Muitas vezes tem medo de aparecer, mas precisa começar a aparecer para as pessoas saberem de quem elas estão comprando. Isso é muito importante, tá? Célia, boa tarde, seja muito bem-vinda, tá bom? Meninas, pode perguntar. Temos mais uns minutinhos aqui, tá? Pode me perguntar. Gente, tem muito assunto ainda que eu vou trazer para vocês. Eu não vou falar tudo de uma vez,
tá? A gente vai, porque eu quero ir certinho, sabe? No passo a passo, nas dificuldades que eu tive lá atrás, tá? Eu tô trazendo pontos que eu tive dificuldades e que eu não quero que vocês tenham. Não tô falando que vocês não vão ter, tá? E a minha neta ouviu você falar meu nome, é sua amiga. Fala que somos amigas, sim. Que delícia. Então, gente, eu quero trazer coisas, assim, pontos que foram que eu tive muita dificuldade lá atrás, tá? E que hoje para vocês eu tô trazendo um meio caminho andado para vocês, tá? Para o caminho ser mais leve, tá? Principalmente para quem está começando a fazer as bonecas, porque eu sei que muita gente quer fazer. Eu sei que muita gente quer começar, mas tem muita gente, essas mesmas pessoas têm medo, tá? De começar por conta disso tudo que a gente vai falar esses dias. E, gente, você quer começar? Vai enfrentando. Vai se jogando, sabe? Vai aprendendo, vai se aprimorando. Tudo na vida a gente vai aprendendo conforme o tempo passa, tá? A gente vai se aperfeiçoando na costura, na pintura dos rostinhos, que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade na pintura dos rostinhos, nas roupinhas, as bonecas também evoluem, né? Conforme vai passando os anos, as bonecas também evoluem, mas a gente sempre se encontra num determinado estilo, né? Então, quer fazer aquele estilo? Vai lá, gente. Começa do zerinho lá, como eu falei, assiste a live de ontem. Confesso que ontem eu estava um pouco nervosa, porque eu nunca trabalhei assim, sabe? Fiz roteiro para vir fazer live para vocês, mas eu comecei, por quê? Porque eu quero trazer tudo tintim por tintim para vocês, tá? Para quem está começando do zero e para quem já faz também, muitas vezes passa despercebido, tá? Como já em outras lives eu falei várias coisas aqui e muitas que já faziam bonecas, puxa vida, eu não sabia disso, nossa, verdade, eu vou aplicar isso daí, nossa, tá bom? Então, muitas coisas que a gente fala aqui, quem já faz bonecas, quem já passa despercebido, tá? Infelizmente, as pessoas desmotivam as artesãs no sentido financeiro. Se a gente não tiver vontade e coragem, não vai. É isso mesmo. Gente, esse é um pouco polêmico, né? Mas tem sim pessoas que desvalorizam o nosso trabalho, tá? Isso eu vou falar também, tá? Em alguma live aqui eu vou falar isso também, porque a gente não pode deixar que essas pessoas nos diminuam, que essas pessoas desvalorizam o nosso trabalho. Você sabe o quanto você trabalhou, você sabe o material que você usou, você sabe a sua dedicação para fazer o trabalho que você está desenvolvendo. Eu vou falar aqui das bonecas, tá? Que o meu trabalho é boneca. Então, só eu sei o quanto eu trabalhei para chegar aqui. Só eu sei o quanto eu perdi alguns minutos, algumas horas, alguns dias para escolher um determinado tecido que eu queria usar. Então, ninguém pode te desmotivar. Ninguém pode te desvalorizar. Tá? Mas aí começa de você mesma, tá? Começa de você mesma. Não são as pessoas que não nos valorizam, não, somos nós
tá? Eu vejo muito assim, que somos nós que não valorizamos. Por quê? Porque nós damos atenção para aquela pessoa. Nós damos atenção para o que as outras estão falando ou estão colocando valores nas suas peças, tá? É lógico que tem uma balança aí que a gente tem que analisar, tem que pesar, para a gente também ter um valor justo para o nosso trabalho, tá? Mas em termos de dedicação, em termos de tempo de trabalho, em termos de idealização mesmo, sabe? De ter aquele trabalho pronto e você vê a sua peça linda, maravilhosa e uma pessoa aleatória falar, mas tudo isso, né? Eu não sei se é nesse sentido que você está falando, mas assim, muitas vezes é a gente que se desvaloriza. E a gente não pode. Mantenha firme, tá? É isso que eu tô falando aqui, ó. Se mantém firme com o seu tempo de trabalho, mantém firme em tudo, tá? Se você quer levar como um trabalho mesmo remunerado, se mantenha firme, tá? Que você consegue, que você vai se dar valor e as pessoas vão te valorizar. Tá? As pessoas vão te valorizar. Então, a gente não pode deixar que outras pessoas venham e te diminuem e te deixam para baixo, tá? É difícil? É difícil. Eu passei por isso? Eu passei por isso, tá? Passei muito por isso. Muito, tá? Mas, se eu não fosse persistente, se eu não acreditasse no meu trabalho, gente, eu não estaria aqui hoje. Então, eu sei que do que eu tô falando, eu sei que o meu trabalho é bonito, eu sei que o meu trabalho é bom, eu sei do trabalho que eu tenho para fazer cada peça, tá? Eu sei que assim, gente, é igual filho, meu filho é lindo, maravilhoso para mim, para você pode não ser. Para você pode não ser, mas não é por isso que eu vou chegar para a pessoa e vou falar seu filho é feio. Não. Seu filho é lindo. Seu filho é maravilhoso. É seu filho. Seu trabalho é lindo. Você fez ali no seu limite, nas suas restrições. Você fez no seu tempo, sabe? Então, a gente não pode desmerecer o trabalho de ninguém. Não pode. Para mim, as bonecas de todas as minhas alunas são lindas. Por quê? Porque ela se dedicou para fazer. Você entendeu? Então, assim, não é da noite para o dia que você já vai sair fazendo bonecas lindas, maravilhosas. Não é, tá? É com o dia a dia, com o aprendizado, com o treino, com dedicação. E não deixe que isso te abale, tá? Porque isso também te desmotiva, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Isso mesmo, sabe? A gente tem que valorizar a gente. Tem que valorizar. Obrigada, Nádia. Muito obrigada, viu? Seus trabalhos são lindíssimos. Obrigada. Eu valorizo muito o meu trabalho, sabe, gente? Porque é uma coisa que eu me dediquei muito. Eu comecei, para quem está começando como um hobby, tá, gente? Eu comecei como um hobby. Eu comecei a pesquisar bonecas, eu comecei a fazer algumas peças, comecei a dar de presente, e eu não imaginava que um dia eu ia ser professora de boneca, tá? Nossa, estou adorando essa aula. Isso nos dá uma força e ânimo para que não pensamos em deixar para depois. Gratidão sempre. O que está falando é pura verdade. Sim, gente. O que eu tô falando aqui são coisas que eu já passei, tá? E vocês pensam que eu não passo até hoje? Eu passo até hoje, tá? Eu passo, eu tenho barreiras, eu tenho sombras, tá? Que eu tenho que enfrentar até hoje, tá? Não pensa que é mil maravilhas, mas eu acredito no meu trabalho,
eu acredito no meu potencial, senão eu não estaria aqui assim, ó, cara a cara com vocês, tá? Senão eu não estaria aqui para um monte de gente estar me assistindo, estar me vendo, tá? Eu falando eu tô falando para Portugal, eu tô falando para o Chile, eu tô falando para Argentina, para Espanha. Então, olha quanta gente tá me ouvindo falar. Então, se eu não acreditasse no meu trabalho, eu não ia estar aqui, tá? Eu iria ter vergonha de estar aqui falando coisas aleatórias. E não, tá? Então, assim, a gente tem que dar valor, a gente tem que se valorizar e a gente tem que acreditar no nosso potencial, tá? Isso é muito importante. Bom, gente, eu falei agora, ontem eu falei dos nossos moldes, tá? Hoje foi um pouquinho mais além, né? Do que eu trouxe aqui para vocês, que é a organização do tempo, do seu tempo, de você ter o tempo para fazer as suas coisas, tá? Persistência sempre. Seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Ateliê Aprendiz de Minerva. Muito obrigada, viu? Eu estendi um pouquinho mais, a gente acabou falando de um outro assunto, mas eu vou trazer mais esse assunto lá para frente, tá bom? Então, eu quero isso para vocês, eu quero trazer o passo a passo, o beabá, tá? Do zero, para quando você chegar lá naquela semana da nova era, da bonequeira de sucesso, você já vir trazendo uma bagagem grande, tá? Dentro de você, tá? Para você já ir se autovalorizando, tá? Para quando você chegar lá, você tomar a sua decisão. Se você quer ir para frente ou se você quer estacionar ali e tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem. Mas eu quero todinho esse passo a passo para vocês e assim, para vocês irem guardando, sabe, gente? Isso é uma coisa que a gente é conhecimento. Aí a gente vai guardando e a gente vai chegar num ponto que você vai poder passar para outras pessoas também, tá? Assim como eu cheguei e tô passando para vocês, tá? Como posso adquirir o pedestal de bonecas? Arte com amor. Seria aquele que eu deixo as bonecas em pé? Olha, tem muita gente que vende na internet, viu? Tem muita gente. Eu também tô precisando comprar mais uns, viu? Preciso pesquisar também. Bonecas com Cleusa. Como faz para se inscrever nesse evento? Olha, tem um link na minha bio, tá? Que você se inscreve para essa semana. Essa semana que vai acontecer, do dia 10 ao dia 17, é uma semana online, tá? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser no YouTube e você precisa estar inscrita para assistir, tá? Vai ter muito conteúdo lá dentro também. Eu vou falar muita coisa. Vocês vão me ouvir falar muito lá dentro também, tá? Então, você tem um link na minha bio. A minha bio é ali no meu perfil do Instagram, onde tem minha foto, tem várias coisas ali que eu sou, que eu não sou, que eu faço, que eu não faço. E embaixo tem um link, tá escrito assim: inscreva-se. Clica naquele link que ele vai te levar para uma página ali que tem a semana da nova era das bonequeiras de sucesso, tá bom? Então, é só clicar e você se inscreve, deixa seus dados ali e se inscreve para essa semana que vai acontecer, tá bom? Estou adorando seu conteúdo. Obrigada, viu? Obrigada, Cleusa. E olha, e pode acreditar que vai ter muito mais conteúdo, tá? Daqui para frente até... E nessa semana, do dia 10 ao dia 17, gente, vai ter muita coisa também, tá? Eu vou falar bastante, mas a gente vai ter aulas práticas também, mas eu vou falar muito também, tá? Agora eu me programei para falar bastante. Tomara que a minha voz não suma como a das outras vezes, né? Se Deus quiser, ela não vai sumir, tá? Eu fico um pouquinho rouca no final, porque eu fiquei com sequela, né, nas cordas vocais, então ela vai se cansando,
Por isso que eu vou ficando rouca conforme eu vou falando. Mas não tem problema. Com voz ou sem voz, eu vou vir aqui falar com vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Isso, vai lá e se inscreve, tá? Gente, tá lá no meu perfil, aqui do Instagram, tem um link, se inscrevam para essa semana da nova era da bonequeira de sucesso, tá bom? Se inscrevam, porque nós vamos ter muito conteúdo lá também, tá? Meninas, perguntas. Nosso tempo já acabou. Falei, tá vendo? Olha só. Gente, acabou nosso tempo. Pode perguntar, eu vou ultrapassar um pouquinho aqui do tempo se precisar. Podem perguntar, tá? Já tá vindo trovão aí que eu tô ouvindo aqui, hein? Um trovãozinho. Vai chover. Tá bom, meninas? Coloca um chá de lado. Ontem eu estava com meu chazinho. Hoje não deu tempo de fazer meu chá. Eu recebi um telefonema e acabei falando demais também. E eu não deu tempo de fazer meu chá. Mas eu tô tomando chá o dia inteiro. Mas não é. Eu fiquei com sequela das outras vezes, né? Que eu tive um problema nas cordas vocais. E eu tava sem voz. E eu fiquei com essa sequela. Então, ela vai diminuindo conforme eu vou falando. Mas tá tudo bem, não tem... Eu venho aqui do mesmo jeito conversar com vocês, tá? Tá bom, meninas? Então, amanhã... Olha, amanhã eu vou dar aula o dia todo. Mas eu vou tentar entrar na live na hora do almoço. Eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar fazer essa live ou na hora do almoço ou no finalzinho da tarde, tá? Tipo umas 5:30, mais ou menos, ou bem na hora do almoço mesmo, tá? Meio-dia, mais ou menos, eu vou fazer essa live. Porque eu dou aula o dia todo. Amanhã eu tenho alunas presenciais. E eu não quero deixar passar um dia sem trazer conteúdo para vocês, tá? Eu não quero, porque isso é o que eu falei lá no começo. É um aquecimento todos os dias. Já chega sábado e domingo que a gente descansa, né? Então, mas eu quero durante a semana trazer conhecimentos para vocês, tá? Pra gente já ir se aquecendo para essa semana desse evento da nova era da bonequeira de sucesso, tá bom? Lilian, teu cenário é o mais lindo de todos. Obrigada, Zenaide, obrigada. Eu tinha passado todo o meu cenário para outra parte da minha sala, mas eu não me adaptei, viu? Porque eu queria ter tirado essa mesa daqui, eu queria ficar só com uma mesa, mas eu não consegui me adaptar. Eu senti falta do meu cantinho, por isso eu voltei para cá, tá? Por isso eu voltei para cá. Pés Belos Ateliê? Pés Belos Ateliê. Olha, se você é daqui da região, depois você me manda um direct, tá bom? Que aí a gente fala sobre as aulas presenciais, tá? Tá bom, meninas? Então, amanhã eu vou fazer o possível para fazer essa live ao meio-dia, tá? Porque à tarde as meninas acabam saindo um pouco mais tarde e a minha neta vem que eu tomo conta dela amanhã, tá? Mas provavelmente vai ser na hora do almoço, tá? Me assiste. Enquanto vocês estão fazendo lá comidinha, ficam ouvindo eu falar, tá bom? Então, olha, tenham um bom dia aí, um restinho de dia para vocês, bom descanso, tá? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me manda mensagem que eu trago o assunto para a live, se eu achar que é um assunto legal para trazer para vocês, tá? Que é alguma dificuldade, porque muitas vezes uma dificuldade de uma que me traz é de várias outras, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã. Bem provável, tá, gente? Eu mando mensagem aqui no Instagram, eu vou colocar uma postagem, tá bom? Do horário da live, tá? Gente, um beijão,
Uma boa tarde para vocês e até amanhã.